Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira, o programa economista.com. Neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama o economista.com. Pessoal, neste vídeo vamos começar a discutir as eleições de 2022. Na verdade, vou gravar vários vídeos discutindo as eleições de 2022, acompanhando os fatos, eventos e mobilização dos atores políticos envolvidos. E por que faremos isso? Porque apesar de estarmos em 2020, todo o universo político já respira 2022. Existe uma ilusão de que as eleições só começam quando se inicia a campanha eleitoral efetiva, que se dá mais ou menos a partir do mês de julho dos anos eleitorais, época das convenções partidárias. Sabemos que não funciona assim de fato. Eu me lembro que um dia fizeram uma crítica ao Bolsonaro entre as várias que fazem. A crítica era para que ele descesse do palanque, pois as eleições já haviam terminado. Não existe isso. Isso evidentemente é uma narrativa política. Pedir para um político descer do palanque parece muito imaturo, muito infantil. Pede, por exemplo, para o Lula descer do palanque, para o Ciro descer do palanque, para o Dória descer do palanque. Político vive no palanque igual a peixe vive na água. 2022 será em grande parte resultado do que acontecer daqui até lá. E por isso nós vamos acompanhar a evolução dos fatos e as ações dos atores políticos. Esse vídeo é quase que uma sequência de um vídeo aqui do canal chamado Guerra Política na Pandemia. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Falaremos sobre as eleições 2022 avaliando as 3 maiores forças políticas em ação hoje, em diversos vídeos específicos. Um vídeo para cada grande força que concorrerá em 2022. Avaliaremos essas forças, seus principais atores e os desafios que enfrentam para chegar ao topo em 2022. Vem comigo. As 3 principais forças atuando, se construindo ou reconstruindo para chegar em 2022 fortes são os esquerdistas, os liberais progressistas e os conservadores. Repito, faremos um vídeo para cada uma dessas 3 forças e neste vídeo falaremos da primeira grande força, os esquerdistas. Chamo essa força de esquerdistas pois reúne todos os atores políticos à esquerda do espectro político. São representados pelo PT, principalmente, pelo PDT, PSOL e demais satélites. Essa força foi derrotada no segundo turno de 2018 por Jair Bolsonaro num placar de 55-45. A grande liderança dessa força, apesar de Fernando Haddad ter disputado as eleições de 2018, ainda é Luiz Inácio Lula da Silva. No momento, esta força está em processo de desintegração, ela está se dissolvendo, apesar de ainda ter uma militância forte e um grande apoio na chamada extrema imprensa. E por que essa força está se desintegrando? Primeiro motivo, ideias velhas. A esquerda não mobiliza mais mentes e corações o tanto quanto antes. Há uma ressaca do esquerdismo de maneira geral. O modelo esquerdista não entrega o que promete. Lula, além de ideias velhas, está velho, 74 anos. Ele é o maior e mais forte líder da esquerda no Brasil, só que está em franca decadência. No início do processo eleitoral de 2018, Lula era condenado, mas lutava para tentar sair candidato. Naquela época, considerando Lula candidato, institutos de pesquisa apontavam Lula com potencial de votos em torno de 40%. Recentemente, uma pesquisa divulgou que Lula tem algo em torno de 23%. Candidato forte ainda, mas todo aquele potencial parece ter se perdido. Segundo motivo, ferida de morte. O PT e Lula estiveram envolvidos nos maiores casos de corrupção no Brasil, o Mensalão e o Petrolão. Estimativas calculam que só o Petrolão custou ao Brasil algo em torno de 87 bilhões, e muito disso comprovado, o que levou à cadeia Lula e boa parte de seus comparsas. E essa é a ferida de morte, a corrupção que marca a atuação nos governos de esquerda recentes. Imagino ser difícil que a maioria dos eleitores brasileiros votem em candidatos comprovadamente corruptos. Por isso, entendo que Lula, ainda que saia candidato, poucas chances terá de se sagrar vencedor. Somado a esse fato, é importante observar que, apesar de Haddad ter chegado ao segundo turno em 2018, não há ainda um líder ou candidato forte que realmente possa levar a esquerda de volta ao poder.
Terceiro motivo, desastre econômico. Este é um grande problema do comunismo, socialismo, esquerdismo de maneira geral. O modelo econômico sustentado por eles não produz resultados no longo prazo. Os resultados são, em geral, aumento da dívida pública, aumento da carga tributária, desemprego, baixo crescimento e até depressão econômica. Foi o que ocorreu principalmente no governo Dilma Rousseff, que, com sua nova matriz econômica, fez o PIB, Produto Interno Bruto, despencar em 2 anos 7%. A renda caiu 9% e o desemprego chegou a 12%. Parece que a esquerda populista é mestre em destruir países economicamente, ou melhor, venezuelizar economias. No momento estamos tentando sair do fundo do poço, onde Dilma, Lula e o PT nos colocaram. É difícil transformar catástrofe em votos. Além dessas 3 questões, a força esquerdista ainda luta contra 3 tendências que podem complicar ainda mais seu caminho até o topo em 2022. Primeira tendência, a onda conservadora. Em 2010, Lula se gabava do sucesso esquerdista no Brasil e proclamava, abre aspas, não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Lula se referia à disputa entre Dilma Rousseff e o tucano José Serra. Com essa declaração, Lula deixava explícito que a democracia boa é a democracia da esquerda, sem a participação da direita. Essa opinião fica clara na oposição que eles fazem a Jair Bolsonaro, visto por eles como antidemocrático, autoritário e fascista. E que total reversão da direita, de nenhum candidato disputando em 2010 para uma vitória em 2018. O que impulsionou a chamada direita? Foi a onda conservadora, que assolou não só o Brasil, mas vários outros países. Temos o fenômeno do Brexit no Reino Unido, a vitória de Trump nos Estados Unidos, a vitória de Boris Johnson e a consolidação do Brexit no Reino Unido. Há evidências dessa onda na Colômbia, Chile, Espanha, entre outros países. No Brasil, o efeito onda conservadora começou em 2013 e em 2018 levou Bolsonaro a vencer a eleição em segundo turno, com 57 milhões de votos. Não há ainda sinais de que essa onda está se arrefecendo ou perdendo força. Com isso, a onda conservadora será um grande desafio a mais para as forças esquerdistas. Segunda tendência, perda de apoio político entre os mais pobres. A camada mais pobre do Brasil não tem ideologia formada, eles têm muitas necessidades. E quando o esquerdismo era governo, os esquerdistas, através do governo, atacavam essas necessidades. Mas hoje, com a esquerda fora do poder, essas necessidades são atendidas pelo governo de turno, no caso, o governo Bolsonaro. Isso faz com que haja uma transferência de apoio de camadas mais desfavorecidas, antes dada à esquerda, em favor de Bolsonaro. Tanto é que Bolsonaro manteve todos os programas sociais anteriores e vem até os aprimorando. É o caso do Bolsa Família, que ganharia até o 13º salário se não fosse a não votação pelo Congresso da medida provisória que estabelecia o auxílio. Há uma tendência que Bolsonaro conquiste pelo menos 1/3 do total de inscritos no Bolsa Família. Eles votaram em massa no PT devido ao efeito do medo que tinham de que Bolsonaro acabasse com os programas sociais. E muito da campanha do PT foi construída sobre esse medo. Agora que Bolsonaro não acabou com os programas sociais, a tendência é que receba grande apoio dessa camada da sociedade. Terceira tendência, o modelo americano. Na minha visão, há uma forte tendência em curso no Brasil, um alinhamento ao modelo americano. Isso significa que haverá um enfraquecimento da esquerda, de maneira que essa fique mais marginal na luta pelo poder. E isso acontecerá naturalmente, à medida que o centro político ou liberals progressistas definitivamente se estruturem. Vamos fazer um vídeo específico sobre eles, pois essa é uma das 3 grandes forças. No modelo americano, há um enfrentamento final entre republicanos e democratas. Os 2 partidos de lá, a esquerda radical, disputa primárias do lado democrata com Bernie Sanders e nunca vence, pois não consegue o apoio suficiente para vencer e ter a indicação do Partido Democrata para a disputa final contra os republicanos, que por lá são a força conservadora. E isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, aqui no Brasil. A disputa em segundo turno se dará entre liberals progressistas e os conservadores.
pois os esquerdistas, PT, PDT, PSOL e seus satélites, não conseguirão votos suficientes para ir ao segundo turno. Lula já está velho, em ideias e em idade, como já falamos aqui. Depois que ir, a esquerda ficará sem seu grande líder, e os que sobram não têm o mesmo potencial que ele. A esquerda, se quiser retornar ao poder no Brasil, terá de se reconstruir sem Lula. E a notícia triste é que eles não teriam chegado ao poder se não fosse por ele. Esse cenário já pode acontecer em 2022, vai depender muito da eficiência das forças de centro e dos liberals em se estruturar para enfrentar o conservadorismo bolsonarista, que até o momento, pelo que indicam as pesquisas, é o favorito. A esquerda tem várias comodidades, está no grupo de risco e está sendo aconselhada a ficar em casa. Se o Brasil quiser ser grande, de verdade, vai ter de colocar a esquerda em quarentena, para sempre. Hashtag simples assim.